Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu sou o professor e pastor Ioséias e é uma alegria imensa mergulhar com vocês em um tema tão crucial, tão importante da esperança escatológica no Antigo Testamento, o juízo de Deus e o dia do Senhor. A esperança escatológica em todo o Antigo Testamento, além de estar fundamentada em promessas de restauração, paz e salvação, também inclui de modo inseparável o anúncio do juízo de Deus. Os profetas bíblicos compreendem a história como espaço da ação soberana de Deus, que julga o pecado, confronta a infidelidade da aliança e intervém para restaurar a justiça. Nesse horizonte, o castigo dos ímpios e dos infiéis não é um elemento marginal, mas estrutural da esperança escatológica veterotestamentária. Então, nesse vídeo, veremos que os livros de Sofonias e Malaquias oferecem contribuições que iluminam essa compreensão. Ambos tratam o chamado Dia do Senhor, apresentado como um tempo de juízo abrangente que alcança tanto as nações inimigas quanto o próprio povo de Israel, quando este rompe com os compromissos éticos e espirituais da aliança. Nesse sentido, a escatologia bíblica não se orienta por especulações futuristas abstratas, mas por uma leitura teológica da história, na qual o futuro de Deus ilumina e julga o presente. Então, prepare-se para ter sua fé mais uma vez fortalecida e a sua compreensão sobre a justiça e a soberania de Deus ainda mais ampliadas, percebendo que o juízo divino é, na verdade, um chamado à conversão e à renovação da vida. No tópico primeiro, vamos estudar o profeta Sofonias e o anúncio do juízo iminente. Imagine uma cidade vibrante, cheia de vida, mas também cheia de idolatria e de injustiça. De repente, um mensageiro real, com autoridade e urgência, percorre as ruas anunciando que um dia terrível está próximo, um dia em que Deus julgará todos, sem distinção. Não há como escapar, a não ser pelo arrependimento sincero. Assim foi Sofonias, um profeta que, em meio à falsa segurança de Judá, bradou o anúncio do dia do Senhor, um evento que abalaria as estruturas e revelaria a seriedade da aliança com Deus. É a história de um Deus que não tolera o pecado, mas que, em seu juízo, oferece uma oportunidade de retorno. Sofonias exerceu seu ministério profético durante o reinado do rei Josias e em um contexto marcado por uma crise espiritual em Judá. Apesar das reformas religiosas promovidas por Josias, o profeta denuncia práticas idólatras persistentes, sincretismo religioso e indiferença ética da parte do povo. Sofonias possuía origem aristocrática, sendo possivelmente descendente do rei Ezequias. Era alguém de família nobre, como Sofonias 1, versículo 1 pode nos mostrar. O que conferia a ele proximidade com os círculos de poder e maior consciência das falhas estruturais da sociedade de Judá. Em Sofonias 1, versículos 7 a 14, o dia do Senhor é descrito como um evento de juízo iminente, caracterizado por silêncio solene, sacrifício e punição. O profeta afirma: o grande dia do Senhor está perto, Sofonias 1,14, sublinhando a urgência do arrependimento do povo. O juízo não se limita aos inimigos externos, mas atinge príncipes, comerciantes, sacerdotes e todos aqueles que vivem na falsa segurança religiosa, acreditando que Deus não intervém na história, como mostra o versículo 12. Do ponto de vista teológico, Sofonias rompe com qualquer noção triunfalista da eleição de Israel. As mensagens dos profetas no Antigo Testamento mostram que o profetismo clássico afirma que a aliança não isenta Israel do juízo, ao contrário, amplia sua responsabilidade histórica e espiritual. O juízo escatológico, nesse sentido, revela-se pedagógico, e ele expõe o pecado, desmascara a falsa piedade e convoca o povo a uma conversão sincera diante de Deus. Nós mesmos somos chamados em nossa vida a levar a sério o juízo de Deus sobre o pecado e a injustiça, porque tanto em nossa vida como na sociedade, nós somos sempre confrontados pelo Senhor. E como essa mensagem do profeta Sofonias pode nos motivar e nos inspirar a buscar verdadeiro arrependimento diante de Deus e viver de forma íntegra, reconhecendo que Deus intervém na história
e julga todas as coisas. Essa é uma reflexão que precisamos fazer. No tópico 2, vamos estudar Malaquias e o juízo purificador do dia do Senhor. Agora, imagine um povo que após o retorno do exílio e da reconstrução do templo se encontra desiludido e formalista em sua fé. Os sacerdotes oferecem sacrifícios manchados, o povo negligencia os dízimos e as ofertas, e a injustiça social persiste naquele lugar. Então, um profeta surge com palavras afiadas, como uma espada que anuncia o dia do Senhor. E ele diz que o dia do Senhor virá como um fogo consumidor, purificando tudo que é impuro e restaurando a verdadeira adoração. Esse foi Malaquias, um profeta que, em meio à apatia religiosa de Judá, clamou por um retorno à fidelidade da aliança, revelando que o juízo divino não é apenas punição, mas é um processo de purificação que visa restaurar a glória de Deus em seu povo. É a história de um Deus que, em seu amor, disciplina para restaurar. O profeta Malaquias atuou no período pós-exílico, depois que voltaram da Babilônia, provavelmente ali entre o século V e o século IV a.C., quando o templo já havia sido reconstruído, mas a vida religiosa e social de Judá encontrava-se profundamente deteriorada. O contexto é marcado por formalismo religioso, negligência sacerdotal, injustiça social e desilusão escatológica, uma vez que as expectativas messiânicas do pós-exílio pareciam não ter se concretizado plenamente. Em Malaquias 4, o dia do Senhor é descrito como um fogo consumidor. Eis que vem o dia ardente como fornalha. Malaquias 4:1. Esse dia trará destruição aos soberbos e ímpios, comparados à palha, mas será também fonte de cura e restauração para os que temem o nome do Senhor, sobre os quais nascerá o sol da justiça. Versículo 2. A escatologia de Malaquias articula, portanto, juízo e salvação como duas faces da mesma intervenção divina. Teologicamente, esse juízo assume caráter purificador, ou seja, o fogo escatológico não deve ser compreendido apenas como punição, mas como meio de restauração da fidelidade do povo com a aliança estabelecida com Deus. A esperança escatológica em Malaquias não é escapista, mas é ética. Ela exige coerência entre culto, vida comunitária e compromisso com a justiça. Nós também, em nossa caminhada de fé, temos que refletir se temos permitido que esse fogo do Espírito Santo purifique a nossa vida, removendo de nós o formalismo e a negligência e restaurando nossa paixão por Deus e pela justiça. Bom, como essa mensagem de Malaquias pode nos impulsionar a viver uma fé mais autêntica, uma fé verdadeira, onde o nosso culto e a nossa vida cotidiana estejam verdadeiramente em plena coerência com a vontade de Deus? Essa é uma outra reflexão importante. E deixa eu te falar, se você está sendo abençoado por esses vídeos, me segue aqui no YouTube, por favor, comenta abaixo o que é que você tem achado dos vídeos e compartilha com mais pessoas também. Mas vamos ao tópico 3, as conexões escatológicas com o Novo Testamento. Mais um exercício de imaginação. Pense num grande palco onde uma peça está sendo encenada há séculos. Os profetas do Antigo Testamento, como Sofonias e Malaquias, são os primeiros atores, anunciando os atos iniciais da trama. Então, no Novo Testamento, novos atores entram em cena e a peça ganha um novo significado, uma nova amplitude e um clímax inesperado. O dia do Senhor não é apenas um evento distante, mas se manifesta na vinda de Jesus a esta terra, que radicaliza o juízo e oferece a graça. É a história de como Deus, em sua soberania, tece um plano que desenrola através dos séculos, revelando a plenitude da sua justiça e o amor em Cristo. Os temas escatológicos de Sofonias e Malaquias encontram continuidade e aprofundamento no Novo Testamento. O conceito do dia do Senhor reaparece, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:2, onde Paulo afirma que esse dia virá como ladrão de noite, retomando a ideia da imprevisibilidade e juízo súbito presente nos profetas. Da mesma forma, o juízo sobre os infiéis é reafirmado por Jesus em parábolas como a do joio e do trigo,
em Mateus 13, versículos 24 a 30. Malaquias 4 exerce influência direta sobre a cristologia e a escatologia do Novo Testamento. A promessa de retorno de Elias, em Malaquias 4, versículos 5 e 6, é interpretada nos evangelhos como cumprida no ministério de João Batista, Mateus 11, 14, Lucas 1, 17, por exemplo, estabelecendo uma ponte explícita entre o Antigo e o Novo Testamento, ligando-os de maneira indelével. O juízo escatológico, assim, é reinterpretado à luz da chegada do Messias e do anúncio do reino de Deus. Nesse diálogo teológico, o Novo Testamento não anula o juízo veterotestamentário, mas o radicaliza ao vinculá-lo à resposta humana ao Evangelho. A esperança escatológica dos crentes mantém o anúncio do juízo, mas ao mesmo tempo em que insere no horizonte da graça, da redenção e da possibilidade de arrependimento oferecidos em Cristo. Diante da revelação do juízo de Deus e da graça oferecida em Cristo, como nós temos respondido ao Evangelho em nossa vida? Como temos levado o Evangelho a outros? A compreensão de que o juízo é um chamado à conversão nos impulsiona a viver de forma ainda mais comprometida com a justiça e a santidade de Deus, aguardando com expectativa a vinda gloriosa do Senhor Jesus? Bom, vamos concluir nosso vídeo dizendo que nesse estudo sobre o dia do Senhor, conforme apresentado por Sofonias e Malaquias, vimos que o castigo de Deus é uma punição não por falta de amor, mas por justiça da rejeição daqueles que desprezaram o seu amor e a sua oferta de salvação. O juízo é para quem deliberadamente escolhe não querer viver segundo a vontade de Deus e despreza toda a oferta que o Evangelho lhe traz. Isso é a mensagem que Malaquias e Sofonias trazem para nós e nós precisamos refletir sobre isso. Porque ao dialogar com o Novo Testamento, essa escatologia se amplia e se aprofunda, apontando para a consumação da história sob o senhorio de Deus. Assim, a escatologia bíblica não convida nenhum crente, nenhuma pessoa ao medo paralisante, mas a uma esperança responsável, que reconhece o juízo como um chamado à conversão, à justiça e à renovação da vida diante de Deus. Querido, quero te lembrar que na descrição do vídeo tem uma sugestão de atividade para ser realizada em sala de aula, caso você deseje e julgue pertinente. E que essa verdade que foi trazida hoje aqui nos traga paz, confiança e um renovado senso de propósito em nossa vida de fé ao lado do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.